Muito boa noite, estamos ao vivo. Rafa Tarso aqui, vamos para mais uma e agora oficialmente, hein, a última aula da Semana do Autoconhecimento. Agora é a última aula e não vai ter outra depois dessa. Então você que já está chegando, se prepare, porque hoje nós teremos uma aula extraordinária. Ok? Já vai chegando aí, deixando o seu like. Sempre deixa o seu like, não deixe de deixar o seu like, isso é muito importante para que a gente possa impulsionar esse conteúdo e alcançar mais pessoas, tá bom? Hoje vai ser uma noite extraordinária, se prepare, porque eu tenho certeza que mais uma vez você vai ser impactado, impactada e você vai conseguir absorver um conteúdo que tem o poder de te empurrar para um próximo nível, tá bom? Olha só, toda vez que eu estiver olhando para cá é porque eu tô vendo o chat, tá? Então quero ver aqui nesse chat aqui, quem vai até o fim da aula de hoje, escreve aqui, eu vou até o fim. Você que vai até o fim da aula de hoje, escreve aqui nesse chat, eu vou até o fim. Deixa eu ver vocês aqui, que maravilha. Bora. Nós estamos nessa maratona, né? Desde a semana passada, desde segunda-feira. Se você está aqui comigo há mais de uma semana, eu quero te dizer, querido, você faz parte do grupo dos vencedores. Você faz parte do grupo das pessoas que perseveram, das pessoas que vão até o fim. E leve isso para a sua vida inteira. Tudo aquilo que você for fazer, vá até o fim. Não negocie. Isso é chave para você romper em todas as áreas da sua vida, tá certo? Beleza. Vamos lá então? Quem não deixou o like, toca no X aí, fecha o chat, vai lá e deixa o seu like agora, beleza? O tema dessa aula de hoje, o seu demônio de estimação. Rafa, por que é que você escolheu esse tema, hein? Que nome estranho. Fiquei com medo, Rafa, de abrir aqui meu celular e ver no grupo aqui na cara de um demônio escrito seu demônio de estimação. Que conversa é essa, Rafa? Você vai entender nessa aula de hoje o porquê que eu escolhi esse tema. Ele faz todo sentido, tá? Não tem nada a ver com algo religioso, apesar que tem coisas espirituais também que eu vou te explicar, mas hoje você vai entender que existe um mal que está atuando na sua vida, que atua na vida de praticamente quase todos os seres humanos, e este mal está impedindo você de crescer. E o pior, você, sem saber, sem ter consciência, está alimentando esse mal. Só que a partir de hoje, nós vamos dar um basta. Chega, ok? Uma coisa muito importante que eu sempre gosto de reforçar, vai lá pegar o seu papelzinho, vai lá pegar a sua canetinha, vai lá agora. Se possível, coloca um fone de ouvido para você ir anotando e absorver o máximo do conteúdo dessa aula, que vai ser extraordinária, beleza? Pessoal, hoje, eu quase ia me esquecendo, tá? No final dessa aula, eu vou falar isso uma outra vez, também em algum ponto, porque eu sei que o pessoal vai chegando no meio, né? No final dessa aula, eu vou liberar um presente para vocês. Na verdade, 2 presentes, ok? Então fica até o final. Quem ficar até o final vai ficar consciente dos presentes que eu vou liberar hoje, no final dessa aula. Tá bom? É uma surpresa que eu preparei para vocês. Eu vi algumas pessoas falando e tal. Então, no final dessa aula, eu vou liberar um presente para vocês, então. Quem vai ficar sabendo é quem for até o fim. Quem for até o fim, ok? Vamos lá então, pessoal, entrando no conteúdo. Olha só, uma coisa que eu vim falando durante todas as nossas aulas é que todas as pessoas nascem com a capacidade de atingir os seus objetivos, de construir uma vida extraordinária, de tirar os seus sonhos do papel, da cabeça e tornar eles realidade, de crescer, de avançar na vida. Isso não é privilégio para alguns, isso é para todo mundo. E é por isso que eu gosto daquele princípio que é o nosso lema. Quem lembra qual que é o nosso lema? Rafa, você fala pra gente escrever tanta coisa que eu nem sei mais. O nosso lema é: se um pode, todos podem. Escreve aqui no chat isso aí. Se um pode, todos podem. Esse é o nosso lema. Porque isso norteia a minha vida há anos. Quando eu olho para uma pessoa que está em um nível acima do meu, em alguma área da vida que eu quero avançar, eu digo, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu só preciso entender o que ela fez, o que ela sabe que eu não sei, quais os caminhos ela trilhou que eu não trilhei, quais as resistências que ela enfrentou
que eu vou enfrentar para chegar lá? É simples. É só modelar o padrão mental dessa pessoa. Por isso que absorver a mentalidade de uma pessoa que tem os resultados que você não tem é a principal chave para você romper em todas as esferas da sua vida. Então você pode mudar a sua condição, não importa qual seja. Você pode avançar na vida financeira, espiritual, relacional, emocional, profissional, não importa, querido. Quais são as áreas da sua vida que hoje estão estagnadas? Você pode romper em todas elas. Em todas elas. Agora, eu tenho que entender só o seguinte, que eu preciso me mover. Eu preciso agir. A passividade não me leva a lugar nenhum. Anote um princípio aí. A zona de conforto, anote aí. A zona de conforto é a zona de esterilidade. Na zona de conforto nada acontece. Na zona de estagnação nada acontece. Se eu não me mover, se eu não me lançar, se eu não arriscar, se eu não estiver disposto a fazer sacrifícios, a pagar o preço, a investir tempo, energia, nada vai acontecer. A zona de conforto é uma zona estéril. É por isso que tem muitas pessoas aqui nesse exato momento me assistindo e a realidade da sua vida é a seguinte: nada acontece de novo. Nada acontece de novo. Por quê? Porque você está paralisado, paralisada. E eu vou te mostrar hoje o mal que está te paralisando, que é o mal que mais paralisa as pessoas, o seu demônio de estimação. Agora eu vou chegar lá. Só estou construindo o terreno para a gente entender. Uma coisa que eu falei nessa semana. Lembra que eu pedi para vocês escreverem Eu Sou Diamante? O que é que eu falei naquela aula? Eu falei que mesmo que você não tenha sido nascido, criado, né? Mesmo que você não tenha nascido ou sido criado numa família estruturada, se você não nasceu em berço de ouro, não importa. Você pode decidir ser diamante. Quem pegou essa aula entendeu o que eu quis dizer. Não importa a sua condição. Não importa o seu passado. Não importa se você não teve mais oportunidades do que outras pessoas. Vai ser mais difícil para você? Vai. E daí? E daí? Foi mais difícil para mim do que foi para outros. E daí? Ser mais difícil não é ser impossível. Ah, mas porque para mim é diferente. Se você tivesse o pai que eu tive, ou se você não tivesse nascido aonde eu nasci, deixa eu falar uma coisa. Isso não muda a sua realidade. Ficar reclamando, ficar apontando que para você é mais difícil do que para o outro, vai mudar o que a sua vida? Nada. Então vamos parar de gastar energia encontrando pontos de resistência, encontrando pontos de justificativas para a nossa estagnação e vamos colocar energia no avanço, no romper, no movimento, que é o que nós estamos fazendo aqui desde segunda-feira. Você pode sim decidir não ser produto do teu passado. Você pode sim decidir construir uma realidade diferente. Por que eu posso te falar isso? Porque eu sou prova disso. Porque cada aluno do Método Vex é prova disso. Pessoas que entraram com a vida toda embaraçada, amarrada, estagnada, destruída e hoje estão construindo uma vida extraordinária. Se um pode, todos podem. É só não ser um vitimista. É só não ficar reclamando. É só não ser passivo. É só não ficar apontando culpados. Não, é só conectar com as pessoas certas. Conecte com as pessoas certas e a sua vida vai mudar. E talvez eu seja, sem nenhuma presunção e arrogância, talvez eu seja a pessoa que vai te levar para um próximo nível. A pessoa que vai te ajudar a sair dessa zona estéril onde nada novo acontece. Porque quem chegou lá consegue levar outras pessoas lá. E se você está aqui até esse exato momento, desde a semana passada, eu tenho certeza, isso aqui não é papo de religioso não, eu tenho certeza que Deus me colocou na sua vida. E que Deus colocou você na minha trajetória. E que eu sou essa pessoa que tenho condições, capacidade de te conduzir para um próximo nível. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, a vida é injusta. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu sei que algumas pessoas nascem com privilégio. Mas isso é uma coisa que não vai ser o ponto crucial
para me impedir de chegar onde eu quero chegar. Isso não muda o fato. Como eu te disse, talvez vou ter que pôr mais energia, mais sacrifício, talvez vai demorar mais para mim do que para o outro, mas eu vou chegar lá. Esse tem que ser o seu pensamento. Você não pode ou não pôde escolher algumas condições lá do seu passado, que talvez te trouxeram até aqui. Mas você pode decidir hoje mudar o rumo da sua trajetória. Por quê, Rafa? Anote isso. Porque não importa o seu ponto de partida. O que importa é aonde você vai chegar. É daqui pra frente. É isso que importa. O ponto de partida não importa. Não importa de onde você está partindo hoje. Talvez de um lugar mais complicado do que outras pessoas. Não importa o seu ponto de partida. O que importa é a chegada. E a chegada está sob a sua responsabilidade. As suas decisões de hoje vai determinar o seu amanhã. Eu me lembro de uma frase do Bill Gates, que ele dizia o seguinte: nascer pobre não é culpa sua. Realmente. Ou seus pais eram prósperos ou não. Ele dizia o seguinte: nascer pobre não é culpa sua, mas morrer pobre é culpa sua. Que frase poderosa, hein? Ele falou isso em relação ao dinheiro. Você pode falar isso em relação a qualquer outra área da sua vida. Qualquer outra área da sua vida. Por quê? Porque a partir do momento que você se torna um adulto consciente, ainda mais vocês que estão aqui tendo essa expansão de consciência, querido, o seu amanhã pode ser alterado. Depende das sementes que você vai lançar hoje. Um princípio poderoso. A semente, anote isso também, a semente é a única coisa que comunica com o seu futuro. Quando você pega uma semente e coloca na sua mão, olhando para a semente você já sabe o futuro dela. Porque a semente comunica com o futuro. Eu te pergunto, quais as sementes você está lançando hoje? Olha para as suas sementes. As sementes que você tem hoje determinam o seu amanhã. Rafa, as sementes que eu tenho hoje não são diferentes das sementes que eu tinha ontem. Então o seu amanhã vai ser igual hoje e uma repetição do ontem. Isso é sério. Quer uma colheita diferente? Plante novas sementes. Agora, o que é a semente? Semente é esse aqui, ó. Sabedoria. A semente é a sabedoria. É um conhecimento que você ainda não tem. É um acesso que você ainda não tem. Eu te falei essa semana também, semana passada, né? Por que Salomão pediu sabedoria ao invés de pedir qualquer outra coisa? Porque ele sabia que junto com a sabedoria, o resto vinha no pacote. Tudo vinha no pacote. A sabedoria é a grande semente. E a sabedoria, a base dela é o conhecimento. Primeiro eu acesso um conhecimento novo. Depois eu pratico esse conhecimento. E o resultado desse conhecimento é a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento praticado, validado, que funciona. O que é o método VEX? É um conhecimento que, na verdade, se tornou uma sabedoria. Por quê? Porque ele foi praticado por mim em primeiro lugar e por milhares, não é centenas, milhares de pessoas que têm suas vidas transformadas e mudadas. Ou seja, é sabedoria. E quando você acessa uma sabedoria nova, você tem condições agora de ter um futuro diferente. O que é que te impede de semear nessa fase? O que é que te impede de plantar novas sementes para ter um futuro diferente? Sabedoria é semente. Decisão é semente. Tudo isso é semente. O que você decide hoje reverbera no amanhã. Decisão é semeadura. Agora, o que te leva a decidir? O que está aqui. Como você decide? Depende do que está aqui. De que jeito que você decide? Depende do que está aqui. Decide da maneira assertiva ou errada? Depende do que está aqui, da sabedoria que você carrega ou da falta dela. O que é que te impede de ir para um próximo nível? O que é que te impede de semear para ir para uma próxima fase? Aí eu vou trazer aqui o seu demônio de estimação, que é a sua trava. E eu vou te provar que ela é a sua trava. Existe uma teoria da psicologia que diz que o ser humano ele possui apenas 4 emoções básicas e todas as outras é uma derivação delas. Anote as 4 emoções básicas: raiva, tristeza, alegria e o medo. Raiva, tristeza, alegria e o medo.
4 emoções básicas. O restante vai derivar delas. Agora, olha que interessante. A raiva, ela pode ser uma emoção que canalizada, utilizada da maneira certa, te leva para um próximo nível. Sabia disso? Teve muitas coisas na sua vida que você só fez, só foi para frente, por quê? Porque a raiva gerou uma espécie de indignação e você falou, agora ou vai ou racha. E você foi para a vida. Foi impulsionado. Né? Já viu aquela frase? Às vezes a gente vai para academia, né? Tá meio desanimada, aí você vai lá, meio desanimado e faz o treino e tal, e posta lá, hoje eu treinei na força do ódio. Quem faz academia? Quem já treinou na força do ódio? O que você fez? Tem gente que literalmente treina na força do ódio, a pessoa tá com raiva, tá com alguma coisa, e ela vai fazer o quê? Canalizar essa emoção, que é uma energia, em uma outra coisa. Ao invés de ofender alguém, matar alguém, agredir alguém, ela vai lá e canaliza isso e desconta tudo o que? Na academia, levantando peso. Ela treinou na força do ódio. A raiva se tornou, de maneira canalizada, né, uma energia que moveu ela para frente. Ela produziu algo. A raiva produziu algo. A tristeza também produz algo? Sim. Até a tristeza canalizada da forma correta produz alguma coisa. Poemas, livros, músicas foram escritos, grande parte deles, quando a pessoa estava vivendo um momento de tristeza. Ela canalizou aquela emoção para produzir alguma coisa. Nem sempre é uma coisa boa, né? Você pega essas músicas aí, sofrência da vida... Você guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, né? Quando eu era depressivo eu ouvia essas músicas aí, principalmente quando eu tava nas desilusões amorosas da vida. Quem é o autor dessa música? Provavelmente ele viveu uma decepção amorosa, ele tá triste, ele pegou aquilo e canalizou aquela emoção, que é uma energia, e produziu uma música que estourou. Até a tristeza canalizada do jeito certo produz alguma coisa. A alegria nem se fala. Agora, existe uma emoção que não vai te empurrar para frente. Existe uma emoção dessas 4 que ela vai te segurar. Que emoção é essa? O medo. O medo é o seu demônio de estimação. Como assim, Rafa? Vou te explicar. O medo, ele é um demônio de estimação. Por que eu digo que o medo é um demônio de estimação? Porque o medo é algo que você vai alimentando ele, domesticando ele, convivendo com ele. E quanto mais você alimenta ele, domestica ele, convive com ele, mais ele cresce. É igual o cachorrinho, que começa pequenininho, você vai alimentando ele, alimentando ele, alimentando ele, ele cresce. Seu cachorro de estimação. Tem gente aqui que está alimentando um demônio chamado medo. E ele está te aprisionando, te colocando numa gaiola e te impedindo de desfrutar do melhor dessa vida. Eu falei um pouco sobre o medo domingo. Mas presta atenção que hoje eu vou aprofundar aqui, segura aí. Vou te mostrar o tanto que isso está mais enraizado. Quando a gente ia pescar, eu adorava pescar, a gente fazia ceva. O que era ceva? Ceva, a gente ficava alimentando ali os peixes, sempre no mesmo local do rio ou do lago, para os peixes serem domesticados a ficar naquela região. E aí a gente ia alimentando, eles iam engordando, crescendo, ficava ali, se acostumava, aí o dia que a gente jogava uma isca, ó, pum, era presa fácil pra gente, os peixes. Sabe o que está acontecendo na sua vida? Você está alimentando o demônio de estimação, chamado medo. Você está alimentando medo, alimentando medo, alimentando medo. Ele já convive com você. E quando você está prestes a avançar na vida, sabe o que o medo faz? Puxa. Igual o pescador puxando a vara. Ele, ó, opa, onde é que você vai? Volta aqui. Sai, você não vai sair daqui não. Porque você está alimentando isso. Rafa, me explica melhor, de maneira prática, como é que eu alimento o medo? Como é que o medo está sendo alimentado na minha vida? O medo é alimentado todas as vezes que você dá ouvidos a ele e retrocede. Todas as vezes que você dá ouvidos a ele e retrocede. Eu te falei domingo, o medo é um grande contador de histórias. Usei até meu exemplo lá do toboágua. Vocês lembram do toboágua? Sobre descer o toboágua? O medo é um grande contador de histórias.
Quando você está lá adiante, né? Vamos pegar um exemplo simples, ou toboágua ou uma montanha-russa, algum desafio novo na sua vida, o que é que o medo começa a construir na sua cabeça? Uma série de narrativas, que são histórias. E ele começa a construir narrativas catastróficas. O medo, ele sempre vai te levar a ter um olhar pessimista, negativo, catastrófico. Por quê? Porque é a maneira dele te aprisionar, é ele contar uma história para você mesmo. E aí, quando você está prestes a dar um passo e retrocede, o que é que você acaba de fazer? Você acabou de alimentar um pouco mais esse demônio chamado medo. Por que você chama de demônio, Rafa? Porque a palavra demônio ou diabo, a palavra diabo, porém, no grego, no original, significa inimigo. O medo é um grande inimigo do ser humano. O medo é um ladrão, ele está roubando cada tempo precioso da sua vida, te impedindo de construir uma vida extraordinária, porque você fica dando ouvidos às narrativas que ele cria na sua cabeça. O medo, querido, antecipa a sua derrota. Você nem tentou, você nem experimentou, mas aqui dentro ele já te mostrou, construindo a história, que não vai dar certo, que não é pra você, que você não vai romper na vida. Ele antecipa a sua derrota. Aonde? Na sua mente. Ele vence antes de você tentar, praticar. Ele já constrói a derrota na sua cabeça e antecipa ela. Te mantém na inércia. Paralisado, paralisada. E é por isso que muitas vezes, para você começar a se movimentar na vida, a sair dessa prisão, dessa inércia, você vai ter que investir muita energia, vai ter que se esforçar. É igual avião. Eu não sei se você sabe, mas eu não sou especialista em avião, né? Mas eu já ouvi uma pessoa que é, na internet, um cara que fala muito sobre avião, etc., que é piloto, inclusive, falar o seguinte, que dependendo do avião e do peso dele, na decolagem ele chega a gastar mais de 50%, alguns até 70% do combustível para poder decolar, por causa do peso, para sair da inércia. Ele tem que colocar muita energia, então ele chega a gastar mais de 50% até 70% de combustível para decolar. Só que depois que ele decola e atinge a altitude cruzeiro, aí o restante do combustível é suficiente para ele chegar no destino, porque não tem tantas resistências. Ele pegou o embalo. E ele vai embora. Só que para decolar, para sair da inércia, vai gastar muito combustível. Eu tô aqui para te dizer, querido. Para você sair da inércia que o medo te colocou, você vai ter que gastar muito combustível. Se esforçar, se lançar. Não tem jeito. Exige mais. Agora, depois que você decola, ninguém te segura, ninguém te para, você embala e já era. Quando eu decidi mudar minha vida, querido, entrar nessa jornada que você está aí diante dela, do método VEX, eu tive que gastar muita energia, foi mais penoso, mais trabalhoso. Tempo, estudo, dinheiro, dedicação, foco. Só que depois que eu peguei embalo, querido, na vida, já era. Nada mais me segurou. Nada mais me segurou. Eu te falei isso domingo, querido. Daqui a 60 anos, ninguém que está aqui nessa aula, ninguém, nem eu nem você, ninguém estará vivo. Daqui a 60 anos, todos nós estaremos a 7 palmos debaixo da terra. E eu te pergunto, valeu a pena viver? A sua vida valeu a pena? Valeu a pena? Ou você vai morrer com um grande ponto de interrogação? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse tomado aquela decisão? E se eu tivesse tido aquela conversa? E se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse entrado no método VEX? Vou falar do método VEX? É claro que eu vou. Óbvio que eu vou. Porque eu quero sua mudança de vida. É o nosso último encontro. Você não vai me ter mais daqui pra frente como seu mentor. Hoje acaba, querido. Até porque eu preciso agora demandar tempo para investir nos alunos. Daqui a alguns dias, provavelmente na semana que vem, já vai ter o nosso primeiro encontro de mentoria dessa turma.
As mentorias é o ponto alto do método VEX, querido. Lá acontece ressignificação, desbloqueio. Lá eu viro do avesso as pessoas. Lá eu aprofundo de uma forma que não tem como a pessoa não mudar de vida. Então semana que vem já vai ter o primeiro encontro. Você está de fora ainda? Talvez porque o medo está construindo uma série de narrativas, dizendo, não é pra você não vai dar conta, não dá certo, você não tem condição, você não vai dar conta de arcar com essa responsabilidade financeira, deixa pra outra hora. É o medo aqui, ó, criando uma série de narrativas pra te impedir de dar esse passo que vai mudar a sua vida. É o avião que vai continuar. Mesmo tendo potência, combustível, capacidade, vai continuar lá na pista de pouso sem decolar. Porque não quer fazer um esforço que às vezes é muito sacrificial para alguns, mas vale a pena para poder sair do chão, pegar embalo e decolar. Tá cheio de avião aqui nessa live, que vai continuar parado em terra, guardado no hangar. Isso aqui não é sobre avião. O medo não deixa você crescer. E ele sabe quantos segundos leva para te puxar para trás. É por isso que eu te disse que a maneira como nós vencemos o medo é através de quê? De um enfrentamento imediato. Como é que eu venço o medo? Postura de enfrentamento imediato. Se você ficar pensando demais, avaliando demais, ele vai levar alguns segundos para construir uma história na sua cabeça e te trazer de volta, te tragar. Te impedir de ir para um próximo nível. E cada vez que você cada vez que você permite o medo te paralisar, você nutre o medo na sua vida. É muito interessante, eu falei sobre Josué e Caleb domingo, e te mostrei que aquele povo voltou para o deserto e pereceu no deserto, uma vida de escassez, porque eles deram ouvidos ao medo. Foi o medo que impediu aquele povo de entrar em Canaã. Mas é interessante que quando você vai ler o texto bíblico, a Bíblia vai dizer que em Josué e Caleb, que foram os únicos dois que entraram em Canaã, com a geração seguinte, a Bíblia vai dizer que em Josué e em Caleb havia um outro espírito. Depois você pega lá o contexto. A Bíblia vai dizer isso. Havia um outro espírito. O que atuou nos outros 10 espias também foi um outro espírito. O espírito do medo. Por isso que eu digo que o medo é muito mais do que uma emoção. O medo é uma entidade que te aprisiona. É um espírito que te aprisiona. Ah, Rafa, eu não acredito nisso não. Ok. Escolha sua. Vai continuar nutrindo esse demônio na sua vida. Qual era o espírito que havia em Josué e Caleb? De fé, de ousadia. De dizer, eia, subamos e possuamos essa terra, porque certamente o Senhor nos deu e nós vamos devorar esses gigantes igual a gente come pão. A postura dos dois totalmente diferente, porque havia um outro espírito atuando na vida deles. Eles não deram espaço para o espírito do medo atuar. Talvez o medo é essa entidade que está te escravizando há décadas e te impede de avançar na vida, porque você morre de medo de arriscar. O medo está te roubando, querido. Ele está te assaltando. E cada vez que você dá ouvidos a ele, você obedece retroagindo, você está alimentando o medo. Quando você está diante de um prédio muito alto, você está lá em cima, olhando para baixo, eu te pergunto, vamos pegar outro exemplo aqui. Você está ali para pular de bug jump, nunca pulei, tem vontade de experimentar. Se você ficar ali na plataforma olhando para baixo, o que é que vai acontecer? Você vai nutrir o seu medo. Quanto mais você hesita de pular, mais o medo vai o quê? Sendo nutrido. E ele vai contando um monte de histórias, ele vai criando um monte de possibilidades. Isso se arrebentar, e se eu cair lá embaixo, e se eu morrer. Porque enquanto você está parado, paralisado, ensaiando, o medo está sendo fortalecido na sua vida. Agora, querido, se você chegar lá, colocar os equipamentos de segurança,
mirar o rumo, sair em disparada e só pular, não ficar parado avaliando, só vai e pula. Pum. O medo não tem nem tempo de construir narrativas na sua cabeça para te puxar para trás. E isso aqui não é sobre bug jump, é sobre a sua vida. Quem fica ensaiando demais, quem fica avaliando demais, não sai do lugar, não decola, não avança. Por quê? Porque dá tempo para o medo construir narrativas na sua cabeça, meu Deus do céu. Se Pedro ficasse ali, na beira do barco, avaliando, vou ou não vou? Será que eu vou afundar? Será que eu não vou? Você acha que ele iria andar sobre as águas? Não, querido. Pedro enfrentou o medo de imediato. Jesus falou, Pedro, vem. Ele só saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas deu um vacilo no caminho, né? Parou um pouquinho para ficar avaliando. Viu a força das ondas, a força dos ventos e afundou. Porque quem fica parado demais, ensaiando, afunda. Porque você dá tempo pro medo vir e construir uma narrativa na sua cabeça para te puxar para trás. Quem tá me entendendo aqui, digita aqui no chat, eu. Isso é muito sério? Olha só, querido. Aprenda algo que eu aprendi. Isso aqui é sabedoria para sua vida, tá? Isso aqui que eu vou te ensinar agora é sabedoria para sua vida. Aprenda algo. O medo, ele te escraviza aqui, ó, na sua mente. Mas Deus, ou seja lá o que você quer crer, eu acredito em Deus, te empurra. A voz da coragem, a voz que te leva a prosperar, a voz que te leva para o próximo nível, ela ecoa, sabe aonde? Aqui, ó, no coração. O medo te aprisiona na mente, mas a voz que te impulsiona para um próximo nível, para a vida extraordinária, ecoa no seu coração. Ah, mas o coração é enganoso, diz a Bíblia. Eu fico impressionado como que há pessoas que vivem de versículos isolados. A Bíblia diz que o coração é enganoso, você não pode confiar no coração. Ah, é mesmo? Mas a Bíblia também diz que de tudo que se deve guardar, você deve guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E agora? E agora? Me explica agora. Pequeno gafanhoto, como dizia o mestre Miyagi. Me explica agora. Se um lado diz que o coração é corrupto e enganoso, o outro lado diz que você deve guardar, porque dele procede a fonte da vida. Então, e aí o que você faz agora? Hã? O que você faz agora? Esse é o problema de gente que não lê a Bíblia e vive de versículo isolado. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que o coração é enganoso e corrupto. E tem outros 900, se eu não me engano, versículos na Bíblia que falam sobre o coração. Só que você prefere ficar só com um para se justificar e se travar na vida. Você sabia que o primeiro órgão a ser gerado na sua gestação é o coração? Sabe por quê, querido? Sabe por quê que o primeiro órgão é o coração? Porque tudo que é o primeiro é de Deus. Sabe qual que é a única coisa que Deus pede pro homem? A única coisa que Deus pede? Filho meu, dai-me o teu coração. Para que Deus quer um coração corrupto, enganoso? Não, querido, presta atenção. Um coração corrupto e enganoso é um coração duro, cheio de mágoas, cheio de feridas. Esse coração de pedra, como diz a Bíblia, é enganoso e corrupto. Mas um coração que se abriu, um coração que está quebrantado, não, querido, Deus vai ecoar nesse coração. Então o medo, ele te escraviza aqui, ó, ele constrói histórias. Mas a voz que te impulsiona para romper, para prosperar, para ir para um próximo nível, ela ecoa aqui, ó. Por isso, olha a sabedoria que você tem que pegar. Há momentos na sua vida que a sua cabeça, a tua mente diz, não é pra você, não faz isso, não entra por aquele caminho, você não dá conta, mas aqui dentro o coração tá queimando, alguma coisa tá te dizendo, vai, é isso, eu tenho isso pra você. O coração queima e a mente tenta o quê? Esfriar o coração. Quem já teve essa percepção? Que você tava para tomar uma decisão, aqui dentro, o seu coração queimando, havia paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro. O que é árbitro? É o juiz. Se tem paz aqui, a Bíblia diz que isso é um sinal. Se não tem paz, isso também é um sinal para não prosseguir.
Só que muitas vezes você tem paz no seu coração, mas a sua mente tá cheia de historinhas catastróficas, colocando medo em você. O que é que você tem que fazer agora? Presta atenção. Como é que eu, Rafa, sou muito assertivo na minha vida? Porque quando eu vou tomar uma decisão, eu não sou só racional. Eu quero ouvir o meu coração, quero perceber qual que é a sensação que eu tô tendo. Se eu tenho paz, ainda que haja narrativas de medo na minha cabeça, eu dou o passo, eu sigo adiante, porque eu sei que eu estou tomando a decisão correta. Mas haverá momentos que a minha cabeça tá tudo certo. Não, isso aqui é de Deus, isso aqui é uma oportunidade ímpar. Não, isso aqui vai dar certo. Ó, racionalizei, avaliei, tá tudo certinho, bonitinho, organizadinho, mas aqui dentro tem um incômodo, uma falta de paz. Nossa, eu não sei porquê. Parece que tá tudo certo, mas alguma coisa me diz que, sei lá, eu tô no incômodo. Quem já teve essa experiência? É o seu coração dizendo, não vai. Não vai. Parece que tá tudo certo, mas não vai. Seu coração queima para andar comigo. Enquanto nós estamos juntos aqui nessas semanas, o seu coração queimou para andar comigo? O seu coração queimou para você vir pro Método X? Talvez a sua mente até hoje está construindo uma série de resistências. Mas eu te pergunto, como é que está o seu coração? Porque se o seu coração não conectou com o meu, não é para você andar comigo. Você pode até ter condição, mas não vem andar comigo. Mas se o seu coração conectou com o meu, mesmo não tendo condição, permaneça no grupo onde você está. Porque o teu coração está te impulsionando. E alguma coisa vai acontecer, você vai dar um jeito, eu não sei. Você vai vir andar conosco. Ouça o teu coração, querido. E isso aqui, eu não estou aplicando só para você tomar a decisão de vir andar comigo. Isso aqui é para você levar para sua vida. Isso aqui é sabedoria para a vida. Eu nunca vou entrar numa aula aqui sem te dar sabedoria, sem te dar princípio, sem te dar norte. O medo fala aqui. A voz que te impulsiona fala aqui. Tem horas que você tem que calar essa voz aqui e dar ouvidos a essa. E se lançar na vida. Se lançar na vida. Parar de ficar avaliando demais, racionalizando demais, ó, se lança. Se o coração queimou, se lança. Se o coração ardeu, se lança. Ah, mas e se nada? E se é da sua cabeça? E se é o medo? Coração queimou, se lança. É assim que funciona. O medo quer te manter no ninho. O medo quer te manter numa gaiola, numa prisão. Olha isso aqui, ó. Eu amo dar esse exemplo. Que é a águia. A águia é um dos animais mais poderosos que existe. Isso aqui é uma águia. Você já viu como é que uma águia filhote ela desenvolve para poder voar? Presta atenção, querido. Isso aqui é a águia. Aí isso aqui é a águia mãe. Aí a águiazinha filhote está lá no ninho, né? Só que ela não nasceu para viver no ninho. Ela nasceu para quê? Para bater asas e voar. Só que tem um tempo de ficar no ninho. Onde ela tá lá, no ninho, todo dia, recebendo comidinha. A águia mãe vem, coloca a comidinha na boca dela e vai embora. Vigia ela, cuida ela. A águiazinha tá desenvolvendo. Ela tá no ninho. Ela tá no ninho. Só que ela não foi criada para viver no ninho. Chega um determinado momento que a águia mãe, o que ela começa a fazer? Ela pega o ninho que foi construído com galhos. Porque o ninho, a priori, ele é construído com galhos e os galhos têm as pontas para fora. Para proteger a águia filhote que está lá dentro. Só que chega um momento que a mamãe águia, ela começa a inverter a ponta dos galhos e começa a colocar as pontas dos galhos pro lado de dentro do ninho. Sabe por quê? Para começar a gerar desconforto na águia filhote. Porque se a águia mamãe não começar a gerar desconforto na águia filhote, ela vai morrer dentro do ninho. Ela foi criada para voar, ela foi criada para alçar voos altíssimos, para estar no topo, mas se o ninho for confortável, ela vai continuar dentro do ninho e vai morrer dentro do ninho. E o ninho vai ficando desconfortável, 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 até que chega um ponto que a águia mãe,
ela percebe que chegou a hora do filhote voar. E sabe o que é que ela faz? Mesmo o filhote com medo, mesmo o filhote querendo ficar dentro do ninho, ela vai lá, mergulha, pega o filhote pelas garras e começa a bater asas e voar. E ela sobe no mais alto, nas mais altas alturas. E o que ela faz lá em cima? Solta a águia filhote. E a águia filhote começa a cair. Toda desgovernada. Toda desgovernada. Toda desgovernada. Caindo. De repente ela começa a se equilibrar e... E ela faz aquilo que ela nasceu para fazer. Voar. Só que alguém teve que ir lá e mostrar para essa águia filhote que o ninho no qual ela está não é o lugar que ela nasceu para viver. Que se ela não nascer, não sair do ninho, se ela não for enxotada no ninho, se o ninho não for desconfortável, se ela não se lançar, mesmo com medo, ela não vai voar. Alô, pelo amor de Deus. Isso aqui não é sobre águia, isso aqui é sobre você. Já passou do tempo de você sair desse ninho. Você tá no ninho há décadas. Você nasceu para voar, você nasceu para atingir altas alturas, para viver uma vida extraordinária, mas você está no ninho. Perecendo no ninho. Esse ninho não te cabe mais. É por isso que tá desconfortável viver desse jeito. Sabe por que a sua vida tá desconfortável? Sabe por que há uma insatisfação em você? Porque tá desconfortável, esse ninho não te cabe mais. Só que o medo de se lançar, de arriscar, te impede de voar, tá atrofiando as suas asas. Eu preciso te incomodar hoje, querido. Você tem que abrir os seus olhos. Sua vida tá passando, pelo amor de Deus. Sua vida tá acabando. Você vai morrer no ninho sem experimentar voar na vida. Meu Deus, isso é muito terrível. Meu coração queima dando essas aulas. Eu não dou conta de me conter. Eu até tento me policiar para falar mais devagar. Não dou conta. Tem paixão envolvida nisso aqui. Acorda, abre os seus olhos. Você está caminhando para a morte. Não vale a pena ficar nesse ninho a vida inteira. Você tem que arriscar. Você tem que se lançar, mesmo com medo. Eu tô aqui como a águia mãe, tentando te enxotar do ninho, batendo na sua cabeça desde segunda-feira, falando, sai daí, arrisca, dá um passo, vai pra frente, se lança, pelo amor de Deus, que a sua vida tá passando. E agorinha você tá no leito de morte. E as suas últimas palavras vai ser um lamento. Porque permitiu a vida inteira o medo te aprisionar. O medo de, e se não der certo? E se não funcionar? E o que vão pensar de mim? E o que vão falar de mim? O que se exploda o que vão falar de mim? O que se exploda o que vão falar de você? Para de dar ouvido à opinião das pessoas. Tem gente aqui que é escravizado pelo medo da opinião do outro. Você não faz o que a vida te pediu pra fazer. Você não faz o que o seu coração quer, porque você morre de medo do que os outros vão pensar, de ser julgado, criticado. Vai morrer no ninho. O ninho da opinião alheia. Que terrível, que terrível. Nasceu pra voar, nasceu pra bater asas, nasceu pra estar no topo, mas vai morrer no ninho porque morre de medo. Medo de arriscar, medo de dar passo, medo do que vai acontecer, medo de opinião, medo. Tá alimentando esse demônio na sua vida que tá te aprisionando há décadas. Meu Deus do céu! Eu fico doido aqui, dá vontade de levantar aqui, rasgar a roupa. Falar, acorda, abre esses olhos, abre essa cabeça sua, acorda, meu Deus do céu. Acorda pra vida. Meu Deus. Todos os dias eu vejo pessoas numa prisão. E a prisão é aqui, ó. É aqui, é na cabeça. Uma prisão que te impede de desfrutar. Deus tem coisas maravilhosas pra você, querido. Não é só na outra vida, não. Para com essa ideia. Tem gente que fala pra mim assim, não, vida abundante é só na vida futura. Quem te disse isso, meu Deus do céu? Jesus não disse o tempo. Ele disse, eu vim pra ter vida, para que vocês tenham vida e vida e abundância. Ponto. Ele não falou, eu vim pra vocês terem vida abundante só depois que vocês morrerem. Não! O que mais tem na Bíblia
São textos e versículos que falam que nós podemos viver nessa vida uma vida plena. Se ouvirdes e obedeceres ao Senhor, comereis do melhor dessa terra. Um dia, João questionou Jesus, João não, Pedro, falando: mestre, nós largamos família, terras, tudo por causa do Senhor. Qual vai ser a nossa recompensa? Sabe o que Jesus falou para Pedro? Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Eu vou até te dar referência, tá? Deixa eu ver se eu acho isso aqui, ó. Vou te dar referência. Pior que eu não vou ter ela aqui, hein? Tá lá em Marcos. Marcos 10, se eu não me engano. Vamos fazer o seguinte? Não dou conta aqui. Porque eu tô usando o computador. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. Vou te dar a referência, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá em Marcos capítulo 10, versículo 30. Olha o que tá dito aqui, ó. Pedro, ele vai questionar Jesus, certo? Porque eles deixaram tudo por causa dele. Aí Jesus, ele olha para Pedro e aí ele vai falar: olha, não tem ninguém, Pedro, que tenha deixado pai, mãe, bens materiais, campos, etc., que não há de receber 100 vezes mais. Algumas traduções, muitas vezes mais. Só que Jesus completa: nesta vida e no futuro, a vida eterna. O que é que Jesus está falando? Ele está falando que nessa vida você pode também desfrutar. Você pode também receber. É o que Jesus está falando. Anote e vai lá ler Marcos 10, versículo 29, 30, 31, lê tudo ali. Porque o deixar de Jesus não é que você não pode ter. O deixar é o apego. Você não pode estar apegado às coisas dessa vida. Mas não é errado ter coisas nessa vida, porque o próprio Deus enriqueceu muitos homens. Muitos homens de Deus, foram enriquecidos pelo próprio Deus. E quando eu falo de vida abundante, não é só financeira não, é em todos os aspectos. É o seu emocional, que está todo perturbado. É o seu mental. É os seus relacionamentos. É tudo! Mas você não vai desfrutar de nada disso se você continuar no seu ninho, continuar aprisionado, aprisionada, com medo de se lançar, com medo de dar um passo, com medo de arriscar. Você precisa arriscar nessa vida. Essa vida não é dos mais inteligentes. Alô, anote isso aí. Essa vida não é dos mais inteligentes. O êxito, o extraordinário não é dos mais inteligentes. É de quem, Rafa? Dos corajosos. É terrível quando você vê uma pessoa que tem menos capacidade que você tendo uma vida melhor do que você. Como? Coragem. Não teve medo de arriscar. Não teve medo de sair do ninho. Não teve medo de se lançar no precipício, bater asas e no meio do caminho aprender a voar. Quem tá me entendendo aqui? Essa mensagem de hoje ela precisa mexer com você. Você tem que sair daqui indignado e dizendo: chega, basta, chega, eu não vou morrer nesse ninho, eu não vou morrer nesse lugar, eu vou viver a minha vida, eu vou tomar decisões, eu vou pra cima, eu não vou deixar o medo me paralisar, o medo de dar errado, o medo de não conseguir, o medo da opinião dos outros. Chega! Basta! Eu quero bater asas e voar. Eu sei que você quer, porque isso está na sua alma. Você só está aqui nessa aula de hoje porque você está inconformada com a vida que você tem vivido há anos. É por isso que você está aqui, querido. Porque tem um grito na sua alma dizendo: eu não quero mais viver assim. Eu quero mudança. Eu quero ir para um próximo nível. E tem sim um próximo nível. Porque você tem asas, que é a capacidade. Só que no ninho, você não vai alçar voos. Eu tô tentando te tirar do ninho. Hoje é a minha última tentativa de te tirar do ninho. Pega essa palavra para sua vida. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Você vai ter que tomar uma decisão. Eu quero que você venha caminhar comigo. Eu quero ser seu mentor. Só que você vai ter que sair do seu ninho. Você vai ter que dar um passo, querido. Você vai ter que se arriscar.
Um risco ainda com garantia, que eu tô te dando 7 dias de garantia para você vir andar comigo no Método Vex. Escuta o que eu vou te dizer. Eu quero te pedir uma coisa e depois eu vou te revelar que eu falei que tinha surpresas para vocês no final dessa aula. Eu vou falar da surpresa agora. Mas eu quero te pedir uma coisa. Não saia do grupo do WhatsApp por nada. Não saia, querido. Ainda tem uma oportunidade de você fazer alguma coisa para sair desse ninho, bater asas e voar. Permaneça nesse grupo. Mas eu quero fazer algo. Para você que está me assistindo aqui agora, e até agora você não entrou no Método Vex por causa do medo. Ah, Rafa, eu não entrei porque eu não tenho condição. Permaneça no grupo e vai correndo atrás da condição financeira. Agora, você que está aqui até agora e não entrou por causa do medo, presta atenção. Chegou a hora de você sair do ninho. Chega de ficar avaliando demais. Se o seu coração estiver queimando, toma a sua decisão hoje. Meu time está de plantão lá nos grupos. Toma a sua decisão hoje. E o que eu vou fazer, que eu combinei com a minha equipe, para te estimular? Eu vou prorrogar 2 bônus para te estimular a tomar uma decisão hoje. Hoje, você decidindo entrar no Método Vex, eu vou prorrogar 2 bônus. Qual bônus? A sessão de desbloqueio exclusiva, que foi para quem fez a pré-inscrição. Vou prorrogar então. Para todos, de segunda até hoje. Para você que se inscreveu hoje, tá? E vou prorrogar a imersão de cura interior com a minha esposa. Só vou prorrogar esses 2 bônus. Eu não posso prorrogar os outros porque senão eu vou ser injusto com quem se esforçou para se inscrever na primeira hora. Eu não posso ser injusto. Eu não deveria nem estar fazendo isso aqui, mas eu estou fazendo algo só para estimular. Só para te dar um estímulo para você sair desse ninho hoje. E aí eu vou prorrogar esses 2 bônus. Você vai ganhar a sessão de desbloqueio, juntamente com os outros, e também a imersão de cura interior e autoestima com a minha esposa, que é uma imersão online poderosa. Se inscrevendo hoje. É isso. Não posso prorrogar mais nenhum outro bônus, para não ser injusto com os demais. É a maneira como eu estou fazendo para te dar um estímulo. Mas agora, querido, você tem que sair desse ninho seu. Ou você se lança, ou você dá o seu passo, ou você vai morrer nesse ninho, atrofiado, sem bater asas, até o fim da sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, olha só. A gente vai liberar agora um link no chat. Esse link é para você falar direto com a minha equipe, não é o link do grupo, tá? Você vai tocar nesse link, ele vai te direcionar para alguém da minha equipe. Essa pessoa é de confiança porque o link vai ser direcionado direto para ela, então não tem receio. Você vai chamar a pessoa agora e falar assim, ó, o Rafa acabou de liberar 2 bônus para mim fazer a inscrição hoje e entrar pro método. Rafa, eu não tenho cartão. Fala com a minha equipe que eles vão dar um jeito. Eles vão te ajudar, vai facilitar, vai dar um jeito para você. Fica tranquilo. Agora você que vai tomar a decisão hoje, você vai tocar nesse link que tá subindo no chat. Você vai falar agora com o meu time. Vai lá, fala. Rafa, eu quero tanto, mas vai lá e fala. Pede ajuda, pede alternativas, fala com o meu time, mas se inscreve hoje para garantir esses bônus e não só para isso, para entrar na trajetória. Ah, Rafa, se eu fizer amanhã e depois não tiver os bônus? Bônus é o mesmo importante, gente. O mais importante é vir andar conosco. É a jornada no método, que é isso que vai levar você a viver, a construir uma vida extraordinária, a viver essa transformação. Bônus é só um estímulo a mais. Não fica de beicinho por causa de bônus. Tem gente que fala, não vou entrar porque não ganhou bônus. Ah, por favor. Parece criança. Não vou comer o bolo porque não deixaram a parte da cereja pra mim. Vai jogar o bolo todo fora por causa de uma cereja? Tem gente que é assim. Não ganhei o bônus, eu não quero. Para com isso, que vai mudar a sua vida não é um bônus, não. É essa jornada junto conosco, essa caminhada. Que vai mudar isso aqui, vai transformar a sua mentalidade e transformar toda a sua vida. Então tá subindo o link aí agora. Eu quero que você toque nesse link. Eu quero que você fale com o meu time. E eu vou me despedir de você aqui. Eu espero que essa jornada tenha marcado a sua vida. Você que não vai caminhar comigo, eu espero que eu tenha conseguido agregar muito valor na sua vida. Eu espero que eu tenha conseguido abrir os seus olhos, porque eu tenho certeza, se você está comigo desde segunda-feira, você não é mais a mesma pessoa. Não é. Não tem jeito. Eu quero fazer um convite aqui, ó, para quem não me acompanha. Amanhã, às 7h05 da manhã, eu vou realizar um devocional. Eu faço um devocional lá no meu Instagram. E no YouTube também.
Coloca o seu despertador para tocar 7h05 da manhã. Eu vou estar ao vivo aqui no YouTube e lá no Instagram. Vai me escutar de manhã também. Agora, você quer mudar de vida de maneira acelerada? Entra no Método Vex. E quem entrar hoje vai ganhar esses bônus, tá bom? Gente, eu me despeço de vocês. Foi uma honra, foi um prazer estar com vocês durante toda essa trajetória. A minha expectativa é que vocês decidam, é que vocês venham caminhar conosco, porque eu quero ser o mentor de cada um de vocês e conduzir vocês rumo ao extraordinário. Que Deus te abençoe, que eu possa ter conseguido contribuir com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento mental. Mas agora, querido, eu preciso dedicar os meus próximos dias, né, a jornada daqui em diante para os alunos do Método Vex. Foi um prazer, eu me despeço por aqui, toca nesse link aí, chama o meu time, fala com o meu time agora, tá bom? Ó, um beijo, um abraço e até. Então eu parei para pensar e eu percebi, olha, tem tantos anos que eu estou consumindo conteúdo que eu tento desenvolver e parece que a vida não trava. É nessa hora que é menos favorável, é que eu vou dar um passo de fé, vou entrar nessa mentoria, eu vou fazer a minha vida mudar. Entrei pra mentoria, as primeiras aulas já têm sido assim, impactantes na minha vida, em poucos dias, mudanças de hábitos, mudança de mentalidade, já tem tocado em situações da minha vida que eu percebo que o tanto que eu fui influenciado, coisas que eu nem sabia, nem tinha lembrança para travar a minha vida, a minha prosperidade, o meu destino e tudo que eu faço. Eu sentia muita angústia, eu sentia muito medo, eu sentia uma pessoa impotente, né? Uma pessoa muito medrosa, não tinha coragem de fazer nada. Eu ouvia muito as outras pessoas o que achavam de mim, porque eu não me conhecia. Eu deixei que as pessoas dessem direção à minha vida. Eu passei 5 anos depressiva. Aí comecei a trabalhar a mentalidade racional e a mentalidade emocional. E aí começou a minha transformação. Aí o que ocorreu na minha transformação? Saí de um relacionamento de 4 décadas, que eu era um relacionamento muito abusivo. Aprendi a não ser aquela pessoa vitimista, e isso me causava muito peso, né? Aprendi a tirar tudo isso. Foquei no conhecimento do alto e no autoconhecimento. Aí veio toda a transformação. Mas isso me fez um bem danado. Mas um bem que, assim, eu louvo e agradeço a Deus pela vida do Rafa e por ter encontrado ele. Hoje eu tenho foco. Hoje eu sei o que eu quero para mim. Hoje eu me encontrei. Hoje eu sei a minha essência. O que eu estava enfrentando é a questão de acreditar em mim mesmo, avançar para um próximo nível. Isso que me fez buscar a mentoria do Rafa Tarso. Eu sinto que estava muito longe do propósito de Deus. Então, assim, através da mentoria, está cada dia mais fazendo eu enxergar o meu potencial, aprender sobre as emoções, sobre a espiritualidade. E isso tem feito muita diferença, né? Eu estava passando por todos os problemas, tanto no trabalho, como na vida financeira, como pessoal. Era só acordar de manhã e trabalhar, voltar para casa, fazer as tarefas de casa. Eu não fazia mais atividade física, não cuidava da minha saúde, estava fora do peso, não me alimentava direito. Hoje mudou completamente. Hoje acordo pela manhã às 5 da manhã, vou fazer minha atividade física, mudei completamente a minha alimentação. Já eliminei 9 quilos com atividade física, mudando minha alimentação e fazendo uma rotina totalmente diferente do que eu fazia antes. Todo mundo começou a falar, nossa, você está muito diferente, o que aconteceu com você? 2 anos atrás, minha vida virou um pouco de ponta cabeça. Resolvi mudar, montei uma outra clínica em uma cidade diferente, comecei a dar palestra, comecei a escrever livro, mas ainda não estava me encontrando. Eu não estava conseguindo dar um direcionamento do que eu queria fazer, colocar mais sentido dentro de tudo que eu estava buscando. Essa foi a área que eu fui buscar, essa virada de chave dentro do profissional, de eu tentar me encontrar. Essa mentoria, ela está sendo mais profunda do que aquilo que ele, de alguma forma, ofereceu quando a gente contratou a mentoria. À medida que eu vou fazendo os meus planejamentos, eu vou vendo o resultado no dia a dia e aquilo vai me dando mais segurança. Então eu sinto que eu estou muito mais assertiva na hora de tomar as decisões dentro de um profissional que está mudando muito rapidamente. E o crescimento é indescritível. A sensação de segurança, de maior liberdade, vale muito a pena. Bom, antes do curso, eu estava extremamente ansiosa. Já havia um tempo que eu estava sofrendo com essas algumas crises de ansiedade, vamos dizer assim, leve. E deprimida, autoestima lá embaixo. Foi assim, libertador, porque abriu minha mente, destravaram muitas coisas assim, que até então eu nem pensava do meu potencial, por exemplo. E passei também por um momento de cura interior, que também para mim foi uma virada de chave e foi muito bom. Para mim foi libertador. Já estou começando a empreender, estou com 2 áreas de ramos aí que eu estou pensando já em empreender nas 2, porque minha cabeça está mais leve, né? Eu estou mais tranquila, eu estou mais
suave. Me sentia muito travada e eu via que estava muito ligado a mim, né? Bloqueios pessoais, de não querer confrontar, de ficar dando desculpa e se justificando para todo mundo. Tudo mudou. Minha autoestima estava melhor, eu tinha mais disposição para fazer as atividades que eu tinha para fazer no dia e eu vi que realmente faz sentido essa mudança de mentalidade, mudança de posicionamento. Eu vinha com muitos bloqueios emocionais, crenças limitantes. Depois que eu fiz o curso, eu estou mais centrada. Eu me torno uma pessoa observadora dos meus atos. Eu começo a fazer uma autocrítica das minhas ações, das minhas emoções, começo a controlar melhor minhas emoções. A gestão das emoções já é uma realidade na minha vida, graças ao Rafa. A partir do momento que a gente começa a gerir as nossas emoções, a gente controla o nosso comportamento, a gente começa a mudar o padrão mental. Então só tem benefício, eu só digo realmente benefício, porque é o que eu encontrei no método VEX.